agora o professor Fernando Rogério Jardim para ministrar seu conteúdo. O professor Fernando possui formação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia e doutorado em Sociologia. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Tecnologia, atuando principalmente nos seguintes temas: empreendedorismo, empresas juniores, incubadoras de empresas, trabalho e propriedade intelectual e inovação tecnológica. Também é professor dos cursos de graduação da ESEG. Convido o professor Fernando. Bom dia. Está funcionando? Está funcionando, beleza. Bom, muitos vieram de longe. Eu acho que tem uma coisa que o Jefferson esqueceu de falar, que eu também sou um filho do Centro Paula Souza. Porque eu fiz ensino médio técnico na época era ET Lauro Gomes. Alguém aqui é da ET Lauro Gomes? São Bernardo do Campo? Não, ninguém veio daqui? Beleza. Bom, vou tentar me colocar no tempo. Se eu passar de 40 minutos, vocês atirem em mim. Tá? Não estou brincando. E a minha comunicação é essa aqui. Como tomar decisões no mundo que flerta com o caos. Obviamente, eu não vou dar soluções definitivas, porque se eu tivesse as soluções definitivas, eu estaria vendendo essas soluções e não mostrando para vocês, obviamente. Tá? Mas calma, eu vou tentar aproveitar o tempo de vocês, dando alguns insights, algumas diretrizes. Basicamente, eu vou falar daqui de baixo. Basicamente, o que eu vou tratar nos próximos minutos é isso daqui. Como é que o caos, esse mundo complexo, caótico, dinâmico, randômico, aleatório, complexo, diverso, vem desafiando a nossa capacidade de tomar decisões. Né? Como é que as nossas decisões, de vez em quando, tem que dar uma desviada do caos, né? Desse mundo complexo em que a gente vive. E esse é meu slide inicial. Você sabe o que é isso? Hã? Não, senhores, isso é civilização. Tá? Tanto é que quando eu brinco com os meus alunos pedem para diminuir o ar-condicionado, eu falo, vocês são filhos ingratos da civilização, isso daqui é civilização, tá bom? Uma brincadeira. O ar-condicionado é um aparelho interessante, porque ele funciona sozinho. Como é que ele funciona sozinho? Bom, a gente reseta ele, né, coloca uma temperatura, eu quero que você fique regular nessa temperatura. O ar-condicionado, ele vai fazer uma leitura do ambiente, e essa leitura do ambiente vai entrar no sistema, e dependendo da forma como ele comparar a leitura que ele fez do ambiente, da forma como ele foi resetado, ele vai tomar uma decisão. Seja ligar, desligar, pausar, entrar em stand-by. E é claro que o que torna o ar-condicionado propício a funcionar sozinho é o fato de ele ter um processo de feedback. Ou seja, a decisão que ele toma influencia no ambiente, e essa influência no ambiente retorna para o aparelho como nova informação. Por exemplo, vamos supor que eu resete o ar-condicionado em 20 graus. Antes de mais nada, de falar de um aparelho. Vocês me ouvem assim? Não. Tá, então desculpa. Eu vou ter que me acostumar então com esse ar-condicionado. Eu vou tentar mudar o slide aqui e falar assim, tá? Tudo bem. Por exemplo, eu reseto o ar-condicionado a 20 graus. E aí ele vai fazer uma leitura do ambiente. Ele descobre que o ambiente está a 22 graus Celsius. E, portanto, se o ambiente está mais quente do que a temperatura que ele foi resetado, o que ele vai fazer? Ele vai ligar. Isso é o output. Isso é a saída do sistema. E é claro, o fato dele ter ligado vai gerar uma influência no ambiente, e essa influência no ambiente retorna por esse mecanismo de retroalimentação que nós chamamos de feedback. E o que vai acontecer? Olha essa temperatura aqui, olha o que vai acontecer com ela. Baixou a temperatura. Por quê? Porque o ar-condicionado ligou. O ar-condicionado ligou e ele vai comparar a temperatura em que ele está resetado com a temperatura do ambiente, e ele vai tomar uma nova decisão. Essa nova decisão é desligar. Entendeu? E esse é o segredo do ar-condicionado. E é por isso que ele funciona sozinho. Por um mecanismo de feedback. Mas, Fernando, peraí, isso é uma palestra sobre ar-condicionado? Você é de alguma empresa de ar-condicionado? Daqui a pouco nós vamos ver uma oferta de ar-condicionado? Não. Calma, que isso aqui é uma metáfora. Por exemplo, então o que a gente espera que um ar-condicionado tenha para que ele funcione sozinho? Primeiro, que ele seja muito bem calibrado. Quando você reseta ele a 20 graus, que ele fique a 20 graus e não fique oscilando. Segundo, você espera que ele tenha um bom sistema de captação de informação, que são sensores. Tá?
E você espera que ele tenha um bom sistema de tomada de decisões, através da informação que ele captou. E, é claro, um bom sistema de feedback. Esse é o segredo do ar-condicionado. Tá? E tudo isso funciona porque, como disse o professor Renato Manzano, isso aqui é um aparelho que está captando informações do ambiente e que está tomando decisões que vão afetar o mesmo ambiente dentro do qual esse aparelho está inserido. Até aqui está dando para entender? Mais ou menos. Tá. Isso aqui. O que é isso aí? É este prédio. Tá? Isso daqui é uma organização. E veja que uma organização não funciona de maneira muito diferente da forma como funciona o ar-condicionado. Por quê? Nós temos um setup, missão, visão, valores da organização. A organização precisa de uma entrada de informação, é a forma como ela lê o ambiente, a sociedade ou o mercado dentro do qual ela está inserida. A organização vai tomar uma decisão, e dependendo da forma como essa decisão impacta o meio ambiente, ela precisa conhecer esses impactos, ela precisa receber esses impactos. Ou seja, uma organização ela funciona bem quando ela tem um bom sistema de entradas, saídas, retroalimentação e ela está bem resetada. Ou seja, o que a gente espera é que uma organização ela esteja resetada com a sua missão, visão, valores, que ela tenha o input do mercado. Aqui eu coloquei mercado por falta de espaço, tá? Mas poderia colocar sociedade também. E que ela tenha um output dos profissionais que ela coloca no mercado, os profissionais que ela coloca na sociedade, e que ela tenha um bom sistema de feedback. Tá? Ou seja, que ela tenha depois um retorno. Isso a gente faz com muita frequência na ESEG. A gente tem um retorno do que profissionais a gente coloca no mercado. Tá? Como é que eles estão inseridos, o que eles estão fazendo e por aí vai. Basicamente, a gente espera, portanto, que uma organização seja alinhada consigo mesma, que tenha um bom setup, que seja sensível ao ambiente, que as suas anteninhas, que os seus radares estejam sentindo esse ambiente, seja o mercado, seja a sociedade, que ela seja responsável pelas decisões que ela toma e que seja responsível pelo aprendizado dos erros e acertos que ela tem nesses inputs e outputs. Está entendendo? Então, essa é a metáfora. Ar-condicionado, organização. Beleza, mas, afinal de contas, o que é uma organização? O que vocês acham? A gente devia adotar esse sinal aqui, não devia? Né? Na língua portuguesa é complicado. Quando tem aquelas perguntas longas, a gente só sabe no final que é uma pergunta. Acho que a gente devia adotar isso daqui. Afinal de contas, o que é uma organização? Eu costumo falar para os meus alunos que uma organização é um sistema. O que significa dizer que uma organização é um sistema? É um conjunto de elementos integrados. O professor Renato Manzano brilhantemente falou nisso na palestra dele o tempo inteiro. Um conjunto de sistemas integrados. Mas de quê? Primeiro, coisas. Máquinas, ferramentas, instrumentos, matéria-prima, produtos semi-acabados, estoques intermediários, energia, espaço físico, coisas. Ideias, eu não estou respeitando o acordo ortográfico, tá? Esse é meu pequeno ato de rebeldia. Ideias, paradigmas, ferramentas de gestão, ferramentas de lidar com, como se lida com conflitos, clima organizacional, ambiente organizacional, a missão, visão, valores, as ideias, conjunto de ideias. E também conjunto de pessoas, hierarquia, comunicação, lealdade, motivação. Isso é uma organização, um conjunto, um sistema de coisas, ideias e pessoas. Até aqui tudo bem? Beleza. Não estou acostumado com isso. Vamos ver o que isso gera. Sabe o que isso gera? Essas três coisas? Muitas incógnitas. Professor, o que são incógnitas? Coisas que eu não conheço. Mas essas três coisas também geram muitas variáveis. O que são variáveis? Coisas que eu não controlo. Incógnitas, eu preciso descobrir. Variáveis, eu preciso controlar. Então, tudo isso gera muitas incógnitas e muitas variáveis. Muitos dados para serem descobertos e muitos dados para serem controlados. E as organizações fazem isso. Elas tentam criar sistemas para descobrir e conhecer incógnitas, parametrizar e controlar variáveis. Todos os nossos alunos, quando eles entram no mercado, eles vão trabalhar numa empresa, ou eles vão fazer isso o tempo inteiro da vida deles. Professor, o que você faz? Eu descubro variáveis, aliás, eu descubro incógnitas e controlo variáveis. Basicamente, se a gente puder, aqui, numa organização, dentro de uma organização, o que a gente faz o tempo inteiro? Ou cai nisso, ou cai nisso.
Bom, e as organizações, para descobrir essas incógnitas e para controlar essas variáveis, elas geram isso daqui, ó: protocolos, procedimentos, controles, hierarquias, processos e autorizações. Numa palavra, burocracia. Mas cuidado, não é o que vocês estão pensando. Burocracia é o conjunto de protocolos, procedimentos, controles, hierarquias, processos e autorizações para descobrir incógnitas e controlar variáveis. Portanto, eu estou falando de uma burocracia boa. Uma burocracia boa. A burocracia que é um meio para um fim. Então, ela tem razão de ser. Ela é um meio para um fim. A burocracia se torna ruim quando ela se torna um fim em si mesma. Do tipo, por que você está fazendo esse procedimento? Porque eu tenho que fazer. Ele é um fim em si mesmo. Aí a burocracia é ruim. Aí, na acepção do termo que a gente tem no dia a dia, a burocracia como uma coisa ruim é quando ela se torna um fim em si mesma. Então, a gente pode resumir dizendo o seguinte, que uma organização é basicamente burocracia. Pô, Fernando, sacanagem, hein? Quer dizer que as organizações são sempre burocráticas? Poxa, ficou chateado. Fiquei chateado contigo, Fernando. Não fique chateado comigo, fique chateado com esse cara aqui, ó. Max Weber, tá? Sociólogo alemão da virada do século XIX para o século XX, aí já estou entrando na minha área, que é sociologia, que ele dizia que basicamente as organizações precisam de burocracia. Porque as organizações precisam de controle. Então, reclama com ele. Só que tem um problema. Ele está aqui. Tá? Nesse momento ele mora nesse lugar. Mas você pode reclamar com o irmão dele. O chefe de cozinha, Alex Atala. Né? Semelhante, parecido. Semelhante, parecido. Tá? Então esse é o Max Weber. As organizações são basicamente burocracias. Só que tem um probleminha. Lembra que eu falei para vocês que a burocracia pode ser um fim em si mesmo? Eu posso criar um procedimento, uma papelada, apenas porque eu tenho que cumprir esse procedimento, essa papelada? Pois bem, essa burocracia, ela vai frustrar aqueles objetivos da organização, porque uma burocracia, quando ela se torna um fim em si mesma, ela torna a organização menos sensível ao ambiente, porque as informações do ambiente vão ter que passar por várias camadas de controles e camadas de procedimentos para que a empresa possa saber o que está acontecendo na sociedade, ou saber o que está acontecendo no mercado. As organizações com excesso de burocracia se tornam menos responsáveis pelas decisões, porque o Weber diz que uma das características da burocracia é a impessoalidade. Não sou eu, é o sistema. O sistema caiu. Estamos sem sistema. Então, as organizações ficam menos responsáveis pelas decisões. E ficam menos responsíveis ao aprendizado. Justamente porque esse processo de feedback, de retroalimentação, input, output, feedback, input, output, feedback, fica travado como naquela brincadeira de telefone sem fio. Ou seja, há recortes, há perdas, há quebras de informação. Então, eu tomo decisões que afetam o meu ambiente, mas eu não consigo fazer uma leitura adequada desse ambiente. Certo? Por falar nisso, vamos voltar uma página. Já que nós estamos falando em burocracia, em variáveis incógnitas, vamos voltar uma página. A gente falou que incógnitas é aquilo que eu não conheço, certo? E as variáveis são aquilo que eu não controlo, ok? Preciso descobrir essas incógnitas para captar informações. Preciso controlar essas variáveis para tomar decisões. Por exemplo, incógnita. Quais são as motivações dos meus funcionários? Isso é uma incógnita, isso eu não sei. Outra incógnita. O que o meu cliente espera da minha empresa? Isso é uma incógnita, isso eu não sei. Variáveis econômicas, variáveis jurídicas, variáveis políticas, variáveis cambiais, variáveis financeiras, variáveis populacionais. Isso se altera o tempo inteiro, preciso controlar, e algumas eu não vou controlar. Lembra? Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem que captar informações para tomar boas decisões. É o tema dessa palestra. Captar informações para tomar decisões. Só que tem um problema. Olha só. Eu preciso descobrir essas incógnitas e preciso controlar essas variáveis, e por isso eu crio a ciência da gestão e a técnica da gestão.
Técnica é a tentativa de controlar variáveis, ciência é a tentativa de descobrir incógnitas. E eu primeiro, nem sempre é assim, mas geralmente é assim, eu primeiro preciso de uma ciência para depois desenvolver uma técnica. Eu preciso saber quais são os parâmetros que estão em jogo para que depois eu possa controlar esses parâmetros. Ok? Até aqui, perguntas? Está dando para acompanhar? Estou rápido demais? Não? Um pouquinho, né? Beleza. Aliás, sabe como é que se chama esse alinhamento perfeito? Transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Vocês não deviam estar rindo disso. Isso é uma doença. Tá? Beleza. O problema é que a ciência da gestão e a técnica da gestão, e o professor Manzano já tratou desse assunto, como é que nós cuidamos, como é que nós fazemos, como é que nós estudamos a ciência e a técnica da gestão? Primeiro, através de análise. O que é análise? Você pega um problema gigantesco, você sabe que você não vai dar conta dele inteiro, você divide em pedacinhos e estuda cada pedacinho. Depois você se esquece de que esse pedacinho faz parte de um todo. Isso é análise. Isso é típico raciocínio ocidental. A gente pega um problema grande, sabe que não dá conta desse problema grande, divide esse problema em pedacinhos, pega um pedacinho e estuda. Assim, eu vou estudar o terceiro orbital com spin para cima do isótopo de carbono 14. Sou especialista nisso, só nisso. Só que eu esqueço que isso faz parte do carbono 14, eu esqueço que faz parte de uma tabela periódica. Tá? Isso é análise. Claro, eu perco a visão holística que o professor Renato Manzano estava falando. Segundo, a ciência e a técnica da gestão são reducionistas. A gente sempre tenta achar, tenta encontrar qual é a causa das causas. A causa das causas. Então, tudo agora é motivação. Não, tudo agora é liderança. Não, tudo agora é comunicação. Reducionismo. E a gente se esquece que todas essas coisas, liderança, comunicação e motivação, está tudo junto. Está tudo unido. E a ciência e a técnica da gestão são deterministas. O que é determinista? É você achar que de uma causa vem uma cadeia de efeitos de maneira determinada e inescapável. Causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito. Isso é determinismo. Portanto, nossa ciência, nossa técnica da gestão, ela é filha do positivismo. Sobre que positivismo? Positivismo é a crença de que a ciência pode entender tudo e a técnica pode controlar tudo. E o positivismo é muito mais próximo a vocês do que nós imaginamos. A nossa bandeira é positivista. Dar ordem ao universo para trazer progresso à sociedade. Tá? Então, isso daqui é parte do caldo cultural do positivismo do século XIX. Ok, só que tem alguém que vai frustrar essa história. Essa ideia de que eu posso conhecer a causa das causas, que eu posso decompor todos os conteúdos, todos os fenômenos em seus pequenos efeitos, que existe uma relação causa-efeito de todas as coisas, alguém vai atrapalhar essa história. Não, não é ele. É esse mundo. Este mundo complexo, dinâmico, randômico, aleatório, diverso, multicausal, multifatorial, multicorrelacional, ou seja, é muita areia para o nosso caminhãozinho da gestão. É muita areia para o nosso caminhãozinho da gestão. O mundo sempre frustra a nossa tentativa de compreendê-lo completamente. Aliás, tem uma coisa típica da ciência. A gente cria modelos que são simplificações brutais da realidade para compreender o mundo. Só que o mundo é muito mais complexo, muito mais diverso do que o modelo. Ou seja, a casa é muito mais complexa que a maquete. O território é muito mais complexo que o mapa. Só que a gente não consegue entender o território nem o prédio. A gente entende a maquete e o mapa. Só que a gente se esquece de que a maquete e o mapa são uma redução, são uma simplificação proposital da realidade. Aí depois, quando a gente tenta pegar o modelo, depois quando a gente tenta pegar a teoria e aplicar na realidade, a gente fica surpreso porque não funciona. A gente fica surpreso porque não se encaixa. Por que será que não se encaixa? Por que será que não funciona? Porque você tirou um monte de incógnitas e um monte de variáveis para que aquele mundo coubesse na sua linda teoria, no seu modelo. Ok? Beleza. E este mundo, que é muito mais complexo, muito mais diverso, muito mais, enfim, etc, caótico,
do que a gente imagina, por questões que eu não vou entrar aqui, tá? Porque senão a gente teria que voltar lá para a Revolução Francesa, lá para a Revolução Industrial, eu faria vocês cochilarem. Mas o problema acontece quando o número de incógnitas aumenta e o número de variáveis aumenta. Ou seja, as coisas que eu não tenho como descobrir, não é que eu não sei, é que eu não tenho como saber, aumenta. E o número de variáveis também, não é as coisas que eu não controlo, é as coisas que eu não tenho como controlar, aumenta. E aí, a gente descobre que a velha ciência da gestão não funciona, e a velha técnica da gestão não funciona. Estamos no mundo de, apresento a vocês, caos. Cuidado, o caos não é a falta de ordem, o caos é um sistema, só que com muitas variáveis e muitas incógnitas. Por exemplo, o clima. Não, clima não. O tempo. O tempo. Por que é difícil fazer a previsão do tempo? Porque tem muitas variáveis e muitas incógnitas. Eu já visitei a NEC, eu não sei se existe ainda, mas era aquela fila de mainframes, de computadores, calculando, piscando, calculando dados meteorológicos, e mesmo assim os caras erram. Por quê? Muitas variáveis, muitas incógnitas, é muita areia para o caminhãozinho. Caos. E aí a gente volta para o ar-condicionado, ele vai tentar ler o ambiente e vai encontrar isso, -3, ah não, 6.000, ah não, 63 Kelvin, ah não, 2 gramas, não tem nada a ver, 0K, ele fica absolutamente maluco, porque o mundo está confuso, como diria o Renato Russo, né? O mundo anda tão complicado, e como é que ele vai tomar decisões num mundo tão complicado, com tantas informações que não estão correlatas, que não estão coerentes? Vou desligar? Não, eu vou pulsar. Não, eu vou pausar, eu vou religar, eu vou sorrir, eu vou sumir, eu vou matar, eu vou viver, eu vou cantar. As organizações, e lembrando que aqui o ar-condicionado é uma metáfora das organizações, ficam perdidas, absolutamente perdidas. Agora imagina um indivíduo dentro dessas organizações. Imagina um indivíduo dentro dessas organizações. Ok? Isso é caos. E, portanto, nós precisamos de aprender a lidar com o caos. Lembrando, eu não vou dar aqui nenhuma solução, porque se eu a tivesse, eu a venderia e não mostraria para vocês. Mas essas são algumas diretrizes. Eu vou repetir, inclusive, algumas coisas que o professor Manzano disse. Bom, a gente descobre o seguinte, que essa ciência e essa técnica da gestão analítica, reducionista e determinista não dá conta desse mundo complexo e, portanto, nós precisamos de uma gestão holística, que vê o todo, dá o zoom out, não olha para a plantinha, mas olha para todo o ecossistema dentro do qual essa plantinha está inserida. Pega, por exemplo, um quadro dos impressionistas. Se você pegar os quadros dos impressionistas e der um zoom, você só vai ver manchas individuais. Manchas individuais. Você precisa dar um zoom out, ou seja, você precisa ter a visão do todo do quadro, para você saber que aquela mancha faz parte de uma nuvem, aquela mancha faz parte de uma pessoa, aquela mancha faz parte de uma montanha. Holística, a visão do todo. Uma ciência, nós precisamos de uma ciência da gestão e de uma técnica da gestão que seja multicausal, ou seja, que suponha a possibilidade de que aquilo que você está vendo como desmotivação do funcionário, aquilo que você está vendo como problemas de acabamento superficial de uma peça, aquilo que você está vendo como gargalo de produção de uma empresa, tem várias causas. E que não é só motivação, ou liderança, ou comunicação. Várias causas. E que pior, elas não só têm várias causas, como uma causa influencia a outra, de maneira caótica. E uma ciência, uma técnica de gestão que trabalhe muito bem, sem medo, com o indeterminismo, com o risco. O risco. As organizações são tão antipáticas ao caos, porque o caos significa risco. E cuidado, empresário não tem medo de prejuízo. Empresário não tem medo de custo, porque tudo isso é quantificável. Eu posso mensurar o custo, eu posso mensurar o prejuízo. Empresário não tem medo de concorrência, estimula o seu espírito animal. Empresário tem medo de risco, porque o risco eu não consigo mensurar.
Risco é caos, tá? E a gente precisa de uma ciência e uma técnica da gestão que lide com esse excesso de variáveis, esse excesso de incógnitas. Ok? Até aqui tudo bem? Eu não sei se eu hipnotizei vocês, se vocês já desistiram, se eu falo rápido demais. Eu dava aula, antes de ser professor universitário, eu dava aula em ensino médio, no Colégio Rio Branco. E as primeiras salas de cada ano tinha intérprete de Libras. E eu dava aula de sociologia para o ensino médio. Tá? Mas eram 50 minutos, mas esse coitado suava. Tá? Para acompanhar a velocidade, mas enfim. Em palestra a gente diz que existe o backlog. Backlog é quando o palestrante fala mais rápido que o pensamento da plateia. E tem a folga mental, que é quando o palestrante fala mais devagar do que o pensamento da plateia. Eu prefiro ter backlog, né, com os meus alunos. Então vamos voltar uma página, vamos voltar mais uma página. A gente falou que organizações são coisas, ideias e pessoas, certo? Vamos dar um zoom nisso, vamos destrinchar esses componentes aqui. Coisas. Como é que são as coisas? As coisas não têm consciência, as coisas não têm liberdade, as coisas são previsíveis, as coisas são passivas, elas só sofrem a ação, e, portanto, quando eu falo de coisas, máquinas, ferramentas, instrumentos, matéria-prima, energia, eu tenho menos incógnitas e menos variáveis. É por isso que eu consigo fazer ciências exatas. Por que eu consigo fazer ciência exata de um cometa? Porque o cometa não muda de ideia. O cometa, ele não tem motivação, ele não para, ele não faz greve. O cometa, ele simplesmente é movido por uma meia dúzia de forças da física. Cometa Halley vai voltar, ele volta de 76 em 76 anos. Ele não para para fazer uma boquinha em Júpiter. Ele não fala, eu estou desmotivado. Não, 76 a 76, é previsível. Agora, e pessoas? Pessoas têm consciência, elas sabem. Têm liberdade, elas podem. São ativas. São imprevisíveis. E são imprevisíveis porque eu tenho mais incógnitas e mais variáveis quando eu falo de pessoas. Portanto, vocês já descobriram de onde vem o caos numa organização. Vem das coisas? Vem das pessoas. Tá? Esse aqui é um arranca-rabo que teve no parlamento da Ucrânia. Tá? E olha, parece uma pintura de Rembrandt. Sabe aquelas grandes pinturas do Caravaggio, Rembrandt? Tanto é que eu falei, cara, isso tem um apelo estético. Aí eu vou provar que isso tem um apelo estético. Olha só que eu peguei essa imagem, que é o do mesmo arranca-rabo, e olha só. Proporção áurea. Tá? Proporção áurea. Então, quer dizer, há uma beleza no caos. Há uma estética no caos. Certo? Beleza? Então, olha que maravilha. Proporção áurea. 8, 5. Fibonacci, né? Vocês são de exatas? 8, 5, 3, 1, 2, 1, 1. Beleza. Mas falta uma coisa. Eu falei que organizações são coisas e pessoas. Falta o quê? Ideias. Faço questão de colocar esse acento. Tá? Ideias. Ideias para lidar com o caos e, portanto, nós precisamos novas ideias para lidar com o caos. É o que faltava, as ideias. Mas que ideias são essas? O que eu estou propondo, e aqui eu chego na metade da minha apresentação, que são as ferramentas estratégicas. Será que as ferramentas estratégicas, elas vão funcionar? Elas funcionam? Elas adiantam alguma coisa para tomar decisões em ambientes de caos? Vamos ver. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o que são ferramentas estratégicas. As ferramentas estratégicas servem para captar informações, prospectá-las, tá? Organizar essas informações, analisar as informações para tomada de decisões. É basicamente para isso que servem ferramentas estratégicas. Análise de SWOT, diagrama de Ishikawa, ciclo PDCA, diagrama de Eisenhower, e por aí vai. Pirâmide de Maslow, por aí vai. Então você pega informações, organiza essas informações, analisa essas informações para uma boa tomada de decisões. Eu falo para meus alunos, as
Ferramentas estratégicas não tomam decisões por você. É você que vai ser responsável, você que vai ser individualmente responsável. Mas elas ajudam um bocado. Porque elas pegam um monte de dados caóticos e colocam em gavetinhas. E, portanto, organiza para você tomar uma boa decisão. Eu vou mostrar para vocês, rapidamente, 3 ferramentas de tomada de decisões. Uma mais comum, eu acho que a maioria de vocês... Quem já ouviu falar de análise SWOT aqui? Muitos. A análise SWOT, que é a mais comum, aliás, é a mãe das ferramentas estratégicas. Uma outra, que é a pirâmide de Maslow. Quem já ouviu falar em pirâmide de Maslow? Quase todo mundo. E uma, que eu quero ficar cego do sovaco, como diria o Tiririca, se vocês conhecem essa ferramenta, que é o diagrama de Merton. Quem conhece o diagrama de Merton aqui? Vamos ver se eu vou ficar cego do sovaco. Beleza. Eu vou enfatizar essas duas, a pirâmide de Maslow e o diagrama de Merton, porque tratam de pessoas, tá? Nós vimos ali que as pessoas são a causa principal, a fonte principal de caos numa organização. Bom, então vamos lá. A análise SWOT é basicamente, ela serve para uma análise do ambiente. Vamos supor que vocês conhecem, a maioria de vocês, você vai abrir uma empresa. Você precisa saber o que você tem a oferecer para o seu mercado, qual é a sua proposta de valor, qual é a sua proposta de escala, e como é que esse mercado, como é que esse ambiente externo a você vai reagir ao seu negócio. A pirâmide de Maslow lida com a motivação. O seu funcionário, ou o seu aluno, ele é motivado pelo quê? O que faz com que ele se sinta à vontade para cumprir os seus objetivos? E o diagrama de Merton, Robert King Merton, é um sociólogo americano dos anos 50. Ele vai tratar de conduta. Beleza. Então vamos lá. A primeira ferramenta, eu vou passar rapidamente por ela, pelo fato de que a maioria de vocês conhece, é o análise SWOT. SWOT é um anagrama para, em inglês, as iniciais de força, fraqueza, oportunidades e ameaças. Tá? Então, como é que você monta a análise SWOT? Então, você coloca no eixo X a natureza do fator, que pode ser boa ou ruim. Você coloca no eixo Y a origem do fator, que pode ser externa ou interna. E aí você completa. Fator bom de origem interna, forças. Fator ruim de origem interna, fraquezas, aquilo em que você não é bom. Fator bom de origem externa, do ambiente, do mercado, da sociedade, oportunidades. Fator ruim de origem externa, ameaças. Tá? Então aqui, vamos supor, suas forças, o seu capital, a sua capacitação, os seus sucessos anteriores, a sua formação, ou a falta delas. Né? Oportunidade, mudanças legislativas, mudanças populacionais, mudanças demográficas, mudanças de visão dos consumidores, ou quando isso é contra você. Mas, e se eu cruzar essas variáveis? Por exemplo, quando a oportunidade encontra a força, eu tenho uma alavanca no meu negócio. Quando a oportunidade encontra a fraqueza, eu tenho uma restrição. São coisas que meu negócio não vou conseguir fazer. Não vou conseguir fazer com o meu negócio. Quando a ameaça encontra a força, eu tenho uma defesa. E quando a ameaça encontra uma fraqueza, aí sim eu tenho um problema. Tá? Então é assim que a gente usa a ferramenta de análise chamada análise SWOT. Beleza. Lembrando, se você quer abrir um negócio e você tem um determinado mercado em que você está posicionado, você precisa saber como o seu ambiente vai reagir positivamente ou negativamente, oportunidades ou ameaças ao seu negócio, e como você internamente está preparado a reagir a isso. Mas é mesmo. Por exemplo, você pega essa empresa aqui, ó, que é a maior empresa de mídia do mundo. Em breve será a maior empresa de censura do mundo. Aguarde. Maior empresa de mídia do mundo. Não tem um redator, um produtor de conteúdo. Isso é uma fraqueza ou isso é uma força? Isso é uma ameaça ou isso é uma oportunidade? Veja que a análise SWOT parece que ela começa a falhar quando você põe esses pontos fora da curva. Outra empresa, essa aqui, Airbnb, colchão de ar mais café da manhã. Airbnb, Bed and Breakfast. Uma das maiores empresas do setor hoteleiro e de hospitalidade do mundo. Não tem um prédio de hotel. E essa empresa aqui?
uma das maiores empresas de transporte do mundo. Não tem um carro. Para análise SWOT, essas 3 empresas estariam fracassadas. Elas sequer passariam do protótipo. E são empresas extremamente bem-sucedidas. Parece que o mundo é mais complicado do que as ferramentas estão propondo. Então, o problema da ferramenta de análise SWOT é que ela não te ensina a descobrir, porque isso é muito difícil fazer autoanálise, não te ensina a descobrir como você descobre as suas fraquezas e as suas forças. Segundo, em cenários caóticos, às vezes a sua maior fraqueza é a sua maior força. Por exemplo, se você é uma empresa pequena, você pode entrar em certos mercados que as empresas grandes não entram. Isso é uma fraqueza? Não, isso é uma força. E mais, essa ferramenta, ela se torna pouco usual, ela se torna pouco prática em cenários onde você tem muitos dados para analisar. Eu lembro quando eu fazia iniciação científica com os meus alunos da ESEG, de modelagem de negócios, uma das primeiras coisas que a gente fazia era análise de SWOT das ideias deles. Basicamente eram aplicativos. E ninguém lá sabia programar, mas eles queriam fazer aplicativos. E a gente enchia a lousa, fazia ali uma análise SWOT, enchia a lousa de marquinhas. E muitas vezes a gente ficava em dúvida. Opa, isso aqui é força ou é fraqueza? Isso aqui é oportunidade ou isso aqui é ameaça? Complicado, né? E por falar em oportunidades e ameaças, me digam, isso daqui, que vocês estão vendo na tela, isso é oportunidade ou isso é ameaça? Essas coisas que estão surgindo agora, que vão ameaçar muitos negócios, que já estão destruindo alguns negócios, isso aqui é oportunidade ou ameaça? Cloud computing, nanotecnologia, criptomoedas, realidade aumentada, indústria 4.0, machine learning, pós-humanidade, neuromarketing, internet das coisas, optimização de ferramenta de busca, drones. Não sei. Análise SWOT não vai te responder isso. E isso muitas vezes aqui é ambíguo. Gente, deu um trabalho fazer isso daqui. Eu vou até fazer de novo. Ficou tão bonito. Tá? Quer dizer, isso aqui, eu não sei se é oportunidade ou se é ameaça. Ok? Tem esse ciclo aqui, ó. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso daqui, mas se vocês colocarem na internet, hype cycle, que a palavra hype em inglês é difícil de ser traduzida, seria, sei lá, empolgação ou entusiasmo. Muitas dessas tecnologias que eu mostrei para vocês no slide anterior, claro, elas estão na euforia. A gente não sabe se elas vão realmente pegar. Por quê? As tecnologias, elas começam a ser faladas, depois todo mundo acha que isso vai mudar o mundo. O meu mestrado foi sobre nanotecnologia, pesquisas em nanotecnologia. Eu não sou nanotecnólogo, eu pesquisei os pesquisadores em nanotecnologia, tá? Mas na época que eu estava estudando isso, 2006, a tecnologia ia mudar o mundo. Estava no hype. Depois você tem uma decepção, se percebe que isso não muda tantas coisas, e aí você passa a ter o impacto real, não exagerado e não subestimado, o impacto real daquela tecnologia na sociedade. Tá? Então, só para qualificar aquelas tecnologias que eu coloquei para vocês, muitas delas estão no hype, ou seja, estão na empolgação, estão no entusiasmo, mas não necessariamente aquilo ali vai mudar o mundo totalmente. Tá? Segunda ferramenta, a nossa conhecida pirâmide de Maslow. O Abraham Maslow, ele queria entender como é que as pessoas são motivadas, pelo que as pessoas são motivadas. Por exemplo, você tem um funcionário, você acabou de contratar um funcionário. A primeira necessidade que ele precisa satisfazer são as necessidades, olha eu fazendo bobagem, são as necessidades de subsistência. Comer, beber, vestir, morar, dormir. Salário. Depois, tendo isso daqui satisfeito, necessidades de segurança, carreira, proteção, previsibilidade, não ser demitido. Teve isso daqui satisfeito, ele quer agora fazer parte do clube da empresa, fazer parte de panelinhas ou igrejinhas dentro da empresa, se sentir acolhido dentro da empresa. Isso daqui foi satisfeito? Ele passa para o próximo, autoestima. Dentro desse grupo, no qual ele se sente seguro, e já com a barriga cheia, ele quer se sentir o cara. Autoestima. E por fim, autorrealização. Empreender, deixar um legado, escrever um livro, fazer um filho, plantar uma árvore. Tá? Autorrealização. Professor, e depois? Suicídio. Não, estou brincando. É por isso que em países nórdicos se mata tanto, né? A pirâmide de Maslow chega lá, topo, não tem mais. O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Essa pirâmide de Maslow tem um fator
fortemente geracional. Os baby boomers, aqui não denuncie a idade, tá? Os nascidos entre 46 e 64, os baby boomers. Os baby boomers, quando eles entraram no mercado de trabalho, eles estavam querendo satisfazer isso, ó, pagar conta e ter um mínimo de estabilidade. A geração X, da qual eu faço parte, eu sou de 79, estava preocupada em segurança e fazer parte, a filiação. A famosa geração Y, que nasceu entre 82 e 2000, quem aqui é da geração Y? Nicolas. Esse pessoal que a filiação é autoestima. Sabe o que você quer agradar uma pessoa da geração Y? Dê muito feedback. Você é maravilhoso, você é sensacional, vai, isso, né? Infle o ego. Geração Y é muito isso, tá? E a geração Z, os millennials, estão buscando autoestima e autorrealização. Empreender, deixar legado, criar uma marca no mundo. Só que tem um problema. As empresas. Vocês estavam tirando foto. Enquanto eu bebo água, vai. Cadê minha água? O problema é o seguinte. As empresas, elas foram formadas por baby boomers, são geridas por gente da geração X e estão contratando gente da geração Y para lidar com o estagiário da geração Z. Tem alguma chance disso dar certo? Vou repetir. E daí o seguinte: empresas criadas por baby boomers são geridas por pessoas da geração X e estão contratando gente da geração Y para lidar com o estagiário da geração Z. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Não tem como dar certo. Agora eu vou ter que segurar 3 coisas. Tá? E é por isso, nós estamos vivendo num apagão de motivação. Um apagão motivacional. Vocês veem isso nos alunos de vocês. Né? Eu tenho experiência em ensino fundamental também. Eu dava aula para ensino fundamental 2. Aluno de 5ª série. Interessadíssimo. 6ª série. Agora mudou, né? 6º ano, 7º ano. 8º ano. 9º ano. Ensino médio. Ensino superior, eles colocam uma mochila na frente, para poder ficar mexendo no celular, durante a aula. Então, um apagão motivacional. E sabe o que você encontra muito em empresa? Isso aqui, ó. Cinismo. O que é cinismo? É o cara que simplesmente quer pagar suas contas. Ele não acredita no que ele está fazendo. E ele acha que todo mundo só está ali para pagar as contas. Cínico. Tá? Cínico vem do grego kino, que é cachorro. Ou seja, o cínico é aquele que é um cachorro no meio de cachorros. E ele acha que todo mundo é cachorro. Ele se sente bem nisso. Tá? E por fim, a terceira e última ferramenta, essa aqui que vocês não conheciam, que é o diagrama de Merton. Robert King Merton, como eu falei para vocês, é um sociólogo americano dos anos 50, e que ele tinha um problema prático muito interessante para resolver. Isso dos anos 50. Que era o sonho americano. O sonho americano, já nos anos 50, estava fazendo água. Por conta, movimento feminista, movimento negro, movimento LGBT, movimento anti-guerra. Esses movimentos estavam desafiando o tal do sonho americano. O Merton olhava para essa sociedade americana e falava: por que as pessoas não querem ganhar dinheiro? As metas, através do estudo e do trabalho, os meios. Ou seja, a ideia do Merton é que todas as sociedades impõem certas metas, a eternidade pelas obras, a salvação da alma, o heroísmo, ganhar dinheiro e ficar rico. Toda sociedade impõe certas metas, e é bom que ela imponha certas metas, porque senão você vai ter o caos, isso é natural que a sociedade faça. E ela também, ela te direciona, toda a sociedade direciona os meios pelos quais você tem que conseguir essas metas. Por exemplo, sociedade americana dos anos 50. Principal meta. Adivinha? Sociedade americana dos 50. Dinheiro. Sucesso material. Principal meio, como é que eu ganho isso? Vocês, o pai de vocês, o que o pai de vocês disse? Trabalhar e estudar. Beleza. O Merton diz:
Quando você concorda com essas metas e concorda com esses meios, a conduta é chamada de conformidade. Ou seja, você está na conformidade. É aquela pessoa que acorda todos os dias, pega a sua maletinha, vai para o trabalho, bate o ponto, faz as coisas que ela acredita que são as coisas corretas, ela acredita naquilo, ela acredita que trabalhando e estudando ela vai ter sucesso material, conformidade. Porém, se você acredita nas metas, você quer dinheiro, você quer sucesso material, mas você não gosta de trabalhar e estudar, você não é muito afim desse jeito, desses meios, o Merton chamava esse comportamento de inovação, que é o artista. Esse aqui é o Picasso bombadão, Pablo Picasso. O artista, o jogador de futebol, o cara que faz um vídeo viral, o cara que é um gênio das quadras, ele não quer trabalhar e estudar, mas ele quer o dinheiro. E o que ele faz é bem sucedido para a sociedade, gera riqueza. E são coisas normais, são coisas funcionais. Agora, quando você não quer nem as metas, mas continua cumprindo os meios, você tem um comportamento de ritualismo. Ritualismo é o cara que ele repete o ritual, mas ele não acredita na crença. Ele repete o ritual, mas ele não tem fé. Ele só vai todo dia, pega a maletinha, vai trabalhar, vai para a escola, assiste aula, responde presença, faz as provas, mas ele não acredita naquilo que está fazendo. Isso é ritualismo. É o típico cara que está à beira, aquele filme maravilhoso, Um Dia de Fúria, do Michael Douglas. Assistam. Acho que é o Michael Douglas, né? Ele está à beira daquilo. Tá? Agora, o cara que não acredita nem nas metas, nem nos meios, ele é chamado de evadido. Ele vai embora, vai criar uma sociedade alternativa. Tá? Vai criar uma sociedade alternativa. São os meus colegas da USP, tá? Não, estou brincando, não são. Poderiam ser, mas não são. Ou seja, ele não quer nem dinheiro e não quer trabalhar e estudar. Vai criar uma sociedade alternativa. Beleza, ele não vai atrapalhar, porque ele já está criando uma outra sociedade. Agora, o problema é o último. É quando o cara tem uma relação ambígua com as metas, ele questiona as metas, mas não sai da sociedade, como evadido. Ele questiona as metas, mas não continua com os meios, como ritualista. Ele questiona as metas, mas ele não cria uma outra forma bem-sucedida de conseguir aquelas metas, que é o comportamento de rebelião. É o comportamento de rebelião, é o rebelde. Tem até uma novela. Mas não é aquilo, é bem mais grave. É quando você contesta e não sai. Você não sai. Você contesta as metas, contesta os meios e não sai. Você está na margem da sociedade. O que é o marginal? É aquele que não está nem dentro nem fora. Ele está na margem. Tá? Que é o comportamento de rebelião. O problema é o seguinte: todos nós somos esses 5 comportamentos num único dia, em diferentes circunstâncias. E por falar no Merton, olha só, na época do Merton, as principais metas eram sucesso material. E os meios, trabalhar e estudar. Simples. Você não tinha muito questionamento com relação a isso. Isso nos anos 50, tá? Hoje, mudou um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você coloca numa sala de aula 50 alunos. Você tem 50 metas e 50 meios diferentes. Você coloca numa sala de aula, eu dou aula numa outra faculdade para curso de Direito. As minhas salas pequenas têm 110 alunos. Pequenas. Eu sei que eu tenho 110 sonhos diferentes e eu tenho que contentar todo mundo. É impossível. Então mudou um pouco. E como eu disse, nós temos comportamentos durante um único dia. Para o Merton, isso aqui eram comportamentos rígidos. A vida inteira você era assim. Mas nós, durante um único dia, nós podemos ser conformistas, ritualistas, inovadores, evadidos ou rebeldes, em diferentes circunstâncias. Portanto, veja o mundo caótico. Veja o mundo caótico nas condutas. Quer ter uma experiência de caos na conduta humana? Estação Ana Rosa, meio-dia. Eu sempre falo para os alunos, olha, você quer ter uma sensação de caos social? Estação Ana Rosa, meio-dia. Pessoas vindo de 6 direções diferentes. 6 direções diferentes. É óbvio que elas vão trombar. Tanto é que eu tenho uma solução. Quando eu quero sair da linha azul para a linha verde, eu simplesmente mostro a mão e vou. Vai bater. Paciência. Certo? Aliás, o que vocês, professores, formadores, educadores, ensinam para os alunos? O que vocês aprenderam? Você vai ter que tomar formação, passar para um vestibular, fazer uma faculdade,
depois faculdade, arranjar estágio, ser efetivado, depois da efetivação, arranjar uma família, depois da família, fazer uma carreira. Eu não consigo olhar para essa palavra sem dar risada, carreira. Aí você se aposenta. Aí você espera o quê? O doce abraço da morte te aconchegar. Eu tenho um colega que é padre, e ele tem uma opinião sobre isso. Eu tenho um amigo meu que é padre, e ele tem uma opinião sobre isso. Minha opinião é de que isto não existe. Não existe mais. Por quê? Pega, por exemplo, o cara que faz homeschooling. É proibido, tá? Papai e mamãe vai para a cadeia, mas um dia vai ser permitido. Você educa o cara em casa. Ou o cara que faz vestibular e faculdade, mas ele não quer ir para o mercado de trabalho, ele quer empreender. Você já ferra isso daqui. Ou o cara que não quer se aposentar, porque ele não vai se aposentar. Quer dizer, nós aqui vamos, às custas do que estão entrando no mercado de trabalho agora, né? O esquema de pirâmide é isso. Quem ganha no topo é quem, né? O topo é remunerado por quem vem na base. Isso é esquema pirâmide e previdência. Agora, nós temos atualmente um aumento de empreendedores de mais de 60 anos. Sabiam disso? Aumento de empreendedores de mais de 60 anos. O pessoal sai do... Porque antes de você sair do mercado de trabalho, você morria depois. Hoje não. Se vocês moram em bairro, em cidade pequena, vocês acordam 5 horas da manhã e vão para uma praça, tá a velharada puxando ferro. Vive mais e vive melhor. E, portanto, sai do mercado de trabalho e empreende de novo. Portanto, esse negócio de aposentadoria também está sendo questionado. Ou seja, nós estamos num mundo de incerteza, que é outro nome para o caos. Tá? Então, se você ensina para o seu aluno essa carreirinha aqui, ó, lamento informar, você mente. Você mente. Incerteza. Ou seja, resumindo, nós temos que tomar muito cuidado para não formar alunos assim, porque o mundo que eles vão encontrar lá fora é assim. Tá? Daí a importância de prêmios como o Prêmio ESEG de gestão. Projetos, criatividade. O cara tem um problema, ele vai ter que criar em cima disso. E não tem resposta pronta. E não adianta copiar a resposta, porque os problemas são outros. Entendeu? A importância desse prêmio. Você tem que tomar muito cuidado, por quê? Nós formamos alunos, nós viemos com esse aluno já formado no ensino médio. Pensamento linear, repetição e burocracia. Ele vai encontrar um mundo que é pensamento lateral, inovação e criatividade. E aí? Criatividade, petróleo do século 21, inesgotável, inesgotável. Estou terminando, tá? Beleza. Esse é você. Fala isso para os meus alunos. Isso aqui é a roça. Você e a roça. Tem gente aqui, isso é uma tentativa de piada. Tem gente aqui de muitas regiões de São Paulo, na minha infância, falar, você está na roça, tá? Quer dizer, você está muito enrascado. Então essa foi a ideia, tá? Não funcionou, mas tudo bem. Então comece a pensar fora da caixa. Comece a pensar fora da caixa. Cuidado com esqueminhas, cuidado com teorias, cuidado com um pensamento analítico, reducionista, determinista. Tá? A solução. Bom, como eu disse para vocês, eu não tenho solução. Mas eu tenho algumas dicas, algumas diquinhas, que tem muito a ver com o Prêmio ESEG. E com as coisas que, inclusive, a gente faz na ESEG. Lá, em laboratório de empreendedorismo, as disciplinas de empreendedorismo, todo o trabalho que a gente faz com os alunos em orientação, que é o seguinte, pensa bem, que tipo de pessoas se dão muito bem no caos? Eu estou terminando. Que tipo de pessoas, 50 minutos, né? Que tipo de pessoas se dão bem no caos? 3. O especulador, o contrabandista e o artista. O especulador, porque ele vai se aproveitar do caos para apostar na bolsa. Sobe e desce. Ganha na alta, vende na baixa. Ou vice-versa. Não, compra na baixa, vende na alta. Seria um péssimo especulador. O contrabandista, que é o cara que cruza fronteiras. Numa guerra, o contrabandista é um herói. Cuidado, eu estou falando de uma guerra. Porque não é apologia não, tá? Não é apologia não. Numa guerra, tem gente que só consegue comer, beber, vestir, morador no mercado do contrabandista. Porque uma das primeiras coisas que são arrebentadas numa guerra é a infraestrutura. Quem é o contrabandista? É o cara que atravessa fronteiras. E o artista é o cara que quebra paradigmas. É o cara que desafia. É o cara que inova. Inova. É o cara que cria. A mensagem que eu queria deixar para vocês é que nós, com projetos como esse, nós temos que criar nos alunos um espírito. Repito, isso não é apologia, eu estou usando uma metáfora. Um espírito de contrabandista, de especulador e de artista. Ou seja, o que faz o especulador?
ele assume riscos e faz apostas, porque você vai viver no mundo de incerteza, você está vivendo no mundo de incerteza. Deus o livre, mas se alguém aqui entrar em coma e despertar 2 anos depois, vocês vão ter sérias dificuldades de adaptação, sérias, 2 anos. Assista aquele filme Adeus Lenin. Entrou em coma hoje, despertou 2 anos depois, sérias dificuldades de adaptação, porque muita coisa mudou num tempo muito rápido. Então, eduque o seu aluno, estimule o seu aluno a cometer riscos. Sabe aquele aluno que pergunta assim, professor, pode de caneta? Esse é o aluno que não sabe correr risco. Professor, eu posso fazer isso aqui na folha? Eu posso entregar a parte? O aluno que pergunta isso não está acostumado a correr risco. Nem assim um risco de fazer com uma caneta de outra cor. Olha como esse cara é quadrado. O contrabandista é o cara que atravessa fronteiras, faz polinização cruzada. Você é de engenharia? Leia coisas de biologia. Você é de humanas? Leia coisas de exatas. Ensine seu aluno a ter esse tipo de curiosidade, a fazer polinização cruzada. Eu vivo falando isso para meus alunos. As melhores ideias, as melhores soluções são problemas de uma área que você pega a solução de outra área. Ou vice-versa. Você pega uma técnica de, sei lá, uma ideia, o professor Manzano estava falando isso. Você pega uma ideia de biologia e leva para a gestão. Leva uma ideia de astronomia para a sociologia. Polinização cruzada, contrabandista de ideias. Ensine o seu aluno a ser um contrabandista de ideias. E um artista, ou seja, um cara que cria, um cara que inova, um cara que quebra paradigmas, porque, já diziam os antigos, a única forma de você prever o futuro é você criar o futuro. Porque não tem como prever o futuro, a não ser que você seja o responsável pela criação do futuro. A única forma de você prever o futuro é você criar o futuro. E, basicamente, empreendedorismo. O que são essas 3 coisas? O contrabandista, o artista e o especulador. É empreender, e não significa necessariamente abrir empresa, tá, gente? Empreender não é escrever plano de negócio. Só uma dica para vocês, ninguém lê plano de negócio. Banco e incubadora lê plano de negócio, mas ninguém lê plano de negócio. Banco e incubadora leem. Se você não for pegar empréstimo em banco e não for entrar numa incubadora, não escreva plano de negócios. Faça um canvas. Então, não necessariamente significa abrir empresa. Os alunos que vão participar do Prêmio ESEG não necessariamente vão abrir empresa, mas vão resolver problemas de maneira criativa. Curiosidade, que é o especulador, que aliás é o contrabandista, que atravessa fronteiras. E por fim, criatividade. Criatividade não é uma coisa com a qual você nasce, é uma coisa que você pode perfeitamente desenvolver, e existem técnicas para isso. E para encerrar, tal como o professor Manzano, eu queria deixar 4 citações do mesmo autor, que é um autor que trabalha muito com essa questão da incerteza, que é o Nassim Nicholas Taleb. 4 citações rápidas, que eu acho que fecha isso que a gente falou nesses 50 minutos. A tragédia é que muito do que julgamos aleatório está sob nosso controle. E o que é pior, vice-versa. Ou seja, muito do que nós achamos que é aleatório, nós controlamos na verdade. E muitas das coisas que nós achamos que nós controlamos é aleatório. Outra citação. Muitos acham que a inteligência consiste em detectar padrões, mas num mundo complexo, a inteligência consiste em ignorar falsos padrões. Muito que a gente falou, também na fala do professor Manzano. Penúltimo. Para os antigos, prever acontecimentos históricos era um insulto aos deuses. Para mim, é um insulto ao homem. Porque se você tem consciência e liberdade, você pode criar, e mais do que prever. E por fim, o homem medieval era uma peça numa engrenagem que não entendia. O homem moderno é uma peça num sistema complicado que ele julga entender. É isso, gente. Obrigado.